Aleluia, graça e paz, tudo bem, amados? Bem-vindos, bem-vindos, vão tomando assento, glória a Jesus, Deus abençoe a todos, que bom, estamos juntos no nosso encontro toda quinta-feira. Alcinda, Deus abençoe, Val, Aline, Kathleen, tudo bem? Tudo bem, Line? Glória a Jesus. Irmã Ângela, a paz. Vamos cumprimentando as pessoas aí, dando um abraço gostoso em todo mundo, para a gente dar início à nossa abordagem de hoje, porque hoje vamos colocar um bode na montanha. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Vamos orar? Silvio, tudo bem, mano? Que bom que você está aqui, mano. Legal. Irmã Ângela, glória a Jesus. Tá cortando o meu negócio aqui. Andréia, tudo bem, mana? Minhas notificações aqui estão bem cortadas. A Dalva aí, mãe. Deu para ler aí? Não deu para ler? Tá atrasado? Tá. Minha mãe não tá conseguindo ler aqui. Peraí que ele tá ajudando minha mãe aqui a ler. Minha mãe tá parecendo uma mulher do Oriente com um turbante na cabeça. Glória a Jesus. Vamos orar? Glória a Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante da revelação da Tua palavra, Senhor, que é graça sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que essa graça venha permear cada um de nós e que nós tenhamos boca e sabedoria para dizer um pouquinho mais, para falar pelos Teus oráculos, Senhor, e para fazer desta hora, Senhor, um momento de encontro com a Tua vontade, um momento de encontro nosso, Senhor, com os Teus sonhos em relação ao entendimento do nosso coração para aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez na história, Pai. Obrigado. Nós somos tão agradecidos pelo Senhor, por estarmos nessa posição agora, Senhor, de Teus filhos, e na posição daqueles que têm fome, daqueles que têm anseios em conhecer o Senhor de perto. Por isso, ó Deus, fazemos agora e usamos os recursos da Tua palavra, para que o Senhor possa falar conosco. Por favor, seja gracioso conosco, Senhor. Te revelas a nós, ó Deus, coloca a luz nos nossos olhos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que essa verdade da Tua palavra revelada seja para a gente agora um alimento do agora, mas que seja, Senhor, fortalecimento para a gente para o depois também, Pai. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Como eu vou tratar nessas quintas-feiras agora, eu vou tratar de um assunto muito perto do que Jesus realizou e do que Ele tem realizado em nós, e do sonho de Deus em ver a gente com uma visão muito apurada da obra dele na história, desde antes da fundação do mundo e depois na cruz do Calvário, quando ele historifica esta história de antes da fundação do mundo há 2000 anos atrás, e ele vai historificando a nossa vida à medida que a gente vai entendendo o caminho em direção à cruz, ok? Portanto, eu queria cantar essa canção aqui. A pequena vai colocar o link aí. Nós já cantamos ela duas ou três quinta-feiras atrás, sobre a obra de Jesus, o que ele fez. Como eu vou falar disso como um preceito básico que está no Velho Testamento, para a gente entender o Novo, esta canção tem muito a ver com a gente hoje, como é que Deus realizou isso no nosso coração. E se a gente tem certeza disso, que foi realizada essa obra no nosso coração, então há motivo para que a nossa canção seja o tempo inteiro essa de exaltação a Cristo, ok? Porque Deus dá um nome que está sobre todo nome, a Cristo. Cristo pega esta glória que Deus dá para Ele, e Ele dá esta glória para a igreja. Portanto, a igreja é a glória de Cristo, ok? A realização da glória de Cristo é a igreja. A igreja não tem glória em si mesmo. A glória que está na igreja é o cabeça, que é Cristo, porque Cristo deu a glória dele para a igreja. Quem consegue entender isso está muito perto de ter o coração resolvido.
Boa parte dos crentes não consegue, vive até uma vida muito perturbada, vive às vezes uma vida com muita opressão, é porque não conseguiu resolver, não conseguiu fechar a conta em relação a isso, ok? Quem está com a conta fechada, vem o que vier, aconteça o que tiver que acontecer, mas a pessoa está pacificada em Deus. Então a pacificação nossa depende da fé de conhecimento, ok? Portanto, essa canção, ela expressa muito aquilo que é a história minha e deve ser a história de cada um de nós em relação à obra de Deus em nós, ok? Que diz assim: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração, Jesus, és digno de louvor, Jesus, recebe adoração. Aleluia! Abre comigo a sua Bíblia. Vamos pegar um texto aqui e nós vamos discorrer sobre esse texto em 4 quintas-feiras. É um texto que não é longo, mas é um texto que não é tão fácil assim de ser abordado, porque ele tem muito simbolismo e ele tem muitas palavras que precisam de elucidação. Portanto,
O texto está lá em Levíticos capítulo 16. A Valquíria já postou o esqueleto desse estudo, a base dele lá no Facebook, ok? Então quem precisar vai lá no Facebook e pega a base desse texto lá. E está em Levíticos capítulo 16, ok? Está capítulo 16, do 5 ao 10, depois o versículo 15, depois o 20 e o 21, ok? Eu vou dizendo aqui cada um dos versículos, porque eu tive que condensar os versículos aqui para poder ficar menor. Eu conto a história, mas eu preciso desses versículos, porque esses versículos são a chave daquilo que nós vamos mexer durante essas 4 quintas-feiras, ok? Vai desligar o meu notebook ali, ó. Ele tá acusando aqui que está sem energia elétrica. Deixa eu ver aqui. Só encosta aí que ele vai ligar. Aí, agora ligou. Não. Agora ligou. Não, desligou de novo. Ligou, desligou, ligou. Agora ligou. Pronto. Não mexe mais. Ok. Glória a Jesus. Vamos ler o texto? O nosso tema, Levíticos capítulo 16, agora o versículo 5. O nosso tema nesse mês é: solta o seu bode. Solta o seu bode. Levíticos 16, do 5 a 10, depois o versículo 15, depois o 20 e o 22, ok? Diz assim o texto: receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e 1 carneiro como holocaustos. Então, quantos bodes são? 2 bodes. 2 bodes, só que também tem a história do carneiro, ok? Aí 1 carneiro como holocaustos. Arão, que era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, ok? Só ele tinha autoridade para entrar no Santo dos Santos. Arão sacrificará o novilho, ou seja, o carneiro, como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Arão tinha que fazer isso, por si e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, na porta do tabernáculo, ok? E tirará sortes. Ele vai tirar sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com que o sangue que fez com que fará com o sangue a mesma coisa que fez com o sangue do novilho, e ele o aspergirá sobre a tampa da arca da aliança, que é o propiciatório, na frente da tenda. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e as rebeliões dos israelitas e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo toda a iniquidade deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Só até aqui, ok? Depois você pode ler e reler novamente esse texto aqui, porque ele não é tão fácil de ser lido, principalmente porque ele está no livro de Levíticos, ok? E para ler Levíticos não é uma coisa assim tão simples. Tem alguns crentes até que vão dizer: mas para que eu preciso ler Levíticos, meu Deus do céu? Ok? E é isso que nós vamos tratar nessas quintas-feiras aqui. Portanto, é preciso que você preste atenção agora.
nos detalhes que eu vou dar, ok? Nós vamos trabalhar esses detalhes um a um, nem que seja palavra por palavra, porque nós precisamos entender isso. Isso vai desembocar lá no Novo Testamento. Alguém vai dizer, o que eu tenho a ver com o Velho Testamento, o que eu tenho a ver com o bode lá? E eu quero dizer quem são esses bodes, e hoje eu vou apresentar esses bodes para vocês, ok? Olha só, a nossa fé, ela precisa ter prumo, a nossa fé, ela precisa criar vigor. Todo cristão precisa ter uma fé que tenha vigor, e que tenha entendimento, porque se não é uma fé que tem entendimento, é só crendice. Eu já tenho trabalhado com vocês em outras lives, ok? Então um cristão precisa pelo menos, no mínimo, um cristão precisa ter uma fé que seja ancorada no mar do conhecimento. E isso tem que transitar no terreno do entendimento. Então o caminho de Deus, que procura o homem, para redimir o homem, procura o coração do homem, ele precisa que o homem entenda isso, que há um Deus que procura o homem. Então o caráter de um crente, quando ele está em Deus, é que ele tem que ter a alma dele resolvida, e a fé dele tem que ser uma fé inabalável. É fundamental que ele entenda isso, para que o amor de Deus fique o tempo inteiro dentro dele, como um fortificante diário. Do contrário, ele tem só crendice, e ele fica como um ioiô, subindo e descendo. Então, por que eu estou pegando um texto do Velho Testamento, para tentar levar vocês e me levar até o Calvário? É porque lá no Velho Testamento é que vai sendo revelado tudo, para a gente chegar até o Calvário, dizendo o seguinte: agora eu entendi o que aconteceu. Por isso que Romanos 5,4, eu coloquei lá no estudo, lá no Face, está dito assim, Romanos 5,4: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da Escritura, nós possamos manter a nossa esperança. Ou seja, o que Deus está fazendo lá no Velho Testamento? Ele está revelando as palavras de Deus aos poucos, para que depois, na vinda de Jesus Cristo, todo mundo entenda o processo. Então, queridos, é muito comum a gente encontrar crente que diz assim, você pergunta para ele assim: por que você ama a Deus? Ah, porque Ele me amou e porque Ele morreu por mim. Por que Ele morreu por você? Não tinha um outro jeito? Ele tinha que morrer? Ah, não sei, o que eu sei é que Ele morreu por mim. Então o que esse Deus agora é seu? Não, ele é meu redentor. E você pergunta para a maioria dos crentes: o que é redentor? E ele fala: sei lá, eu sei que não sei o que é, porque ele não sabe explicar. Como ele não sabe explicar, essa verdade da cruz não ganha às vezes concreção dentro dele. Olha, nós tivemos 2 pontos pontuais essa semana, que foram bem pontuais mesmo, que tem muito a ver com isso. Uma foi a ceia domingo passado, que a pastora Neuza ela explanou sobre a realidade da cruz para a gente. Mas uma boa parte dos crentes não se comovem com a cruz, eles só dizem: Cristo morreu por mim na cruz, mas eles não se comovem com isso mais, porque passa a ser assim um assunto velho, sabe? Aquele assunto assim esboroado, cheio de poeira, a alma dele fala assim: mas eu já sei disso, e ele não se comove com isso, e ele não fica chocado às vezes com a realidade da cruz, porque ele já acostumou com essa mensagem. E quem viu a devocional do Levi também, que outra coisa que eu queria pontuar, foi fundamental a gente entender que o crente às vezes passa por desertos. E eu vou falar de um bode que vai para o deserto. Então o Levi foi incisivo, e ele foi quase que cirúrgico para dizer sobre a possibilidade dos crentes passarem por algum tipo de deserto. Então, gente, tudo no Velho Testamento, tudo no Velho Testamento, tudo apontava para o novo, para a nova aliança. Falava de uma velha aliança que Deus tinha com o povo, mas apontava para uma nova que viria, que iria resolver a dívida que nós tínhamos históricas com Deus, que pairava no universo essa dívida. E é por isso que nós vamos nesse mês aqui discorrer sobre esse pedaço das Escrituras Sagradas, para que o nosso entendimento ele seja mais apurado. Aliás, está aqui nesse estudo hoje quem tem fome, está aqui quem deseja.
e vai acessar depois aqueles que têm desejo e que podem dizer para si mesmos: eu não sei tudo. Depois que nós passarmos por essas lives aqui sobre esse bode, ficará muito claro o que Deus queria revelar lá, ok? Então vamos conhecer agora primeiro o que são esses bodes, para poder a gente trabalhar fase por fase nas próximas lives. Você sabe o seguinte: Israel tinha 7 festas. Israel tinha 7 festas que eram ordenanças do Senhor. Eram ordenanças. A principal dessas festas, que é a principal até hoje no meio do povo judeu, é a festa do Yom Kippur, que é a festa, o dia da confissão, o dia do perdão, é o dia da remissão dos pecados de toda a nação, ok? Que o Yom Kippur, na verdade, é o dia em que o povo de Israel, ou o povo judeu agora, ele renova a sua aliança com Deus. E ele pratica jejuns nesse período aqui, para purificação das suas próprias vidas, ok? Então era o dia em que o pecado da nação era apresentado diante do Senhor, ok? E era um dia, mas muito significativo mesmo. Era o dia santo mais importante do ano, no calendário judaico. E a Bíblia aqui em Levíticos, ela vai descrever o que acontecia nesse período, ok? Então, veja que acontecia uma vez por ano, Yom Kippur, o dia do perdão, ordenança do Senhor. Mas você vê como que era limitada esta questão do perdão. Era uma vez por ano. E pegava esses 2 bodes e um cordeiro, para que o ano todo fosse abençoado e para que Deus já perdoasse eles já antecipadamente, até dos pecados que eles iam cometer, e Deus ia dar uma boa colheita para eles, Deus ia dar uma vida de abastança para eles, uma vida de muitas provisões para eles, ok? Então olha só, esse era um dia importante. Vamos conhecer então os 2 bodes, e eu poderia começar a história, como eu coloquei lá no Facebook. Era uma vez 2 bodes. Então, queridos, olha só, por que 2 bodes? Você sabe que a justificação e a participação do homem na redenção, ela precisa ser compreendida, e é por isso que tem 2 bodes aqui. Os 2 bodes, eles deveriam ser oferecidos para o Senhor. Deixa eu então colocar você dentro do cenário. 2 bodes tem que ser oferecido para o Senhor. O primeiro bode, que na verdade é o bode que foi sorteado. Por que é que tinha que sortear o bode, gente? Isso eu não vou falar hoje, vou falar na próxima live. Por que é que tinha que lançar sorteio para saber qual bode que era qual? Porque os 2 bodes eram rigorosamente iguaizinhos. Mas tem que fazer sorteio. Não tinha um bode maior, um bode menor. Ah, vou pegar aquele ali para matar, aquele ali outro no mato. Não, tem que fazer sorteio, porque não sabia qual bode pegar. Então lança a sorte, o bode que cair, caiu. E o bode que cai o sorteio é o bode que tem que ser oferecido, é o bode que tem que morrer. Então o primeiro é morto no altar do sacrifício. Esse é o bode para Deus. É o bode sacrificado para o Senhor, ok? Agora o segundo bode era o bode que era afastado, era o bode que era levado e solto no deserto, ok? Então, um bode é morto no altar, presta atenção, um bode é morto no altar e o outro bode tem uma marca. O primeiro bode não tem nome, mas o segundo bode tem nome. Dá o nome dele de Azazel, que é um substantivo composto, que quer dizer o bode que vai. São 2 palavras juntas aqui no original hebraico, que diz o seguinte: bode ir, e o verbo ir. Então é o bode que vai embora, é o bode que sai. Por isso que eu coloquei o tema desse mês de solta o seu bode. Solta o seu bode. Esse é o bode que vai, ok? Então, o que as Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, está fazendo aqui, com esse ensino aqui, gente? Deus está de forma didática, jogando luz na nossa história. O que o Senhor está fazendo aqui é usando um recurso, usando uma mídia, usando um PowerPoint,
usando um audiovisual para que o povo entendesse alguns aspectos do que Deus queria comunicar para o povo. Então Deus vai usando esses recursos. Por isso que Deus pede 2 bodes, porque através dessa imagem lúdica que Deus coloca na cabeça da gente, coloca na cabeça do povo, a gente começa a entender os processos, ok? Os bodes não estão lá porque Deus gostava de matar bode. Então, o que a Bíblia apresenta desses bodes aqui, gente, é uma coisa assim extraordinária, queridos. Os bodes, eles carregam em si mesmo, os 2 bodes, mas uma significação simbólica fantástica. E o que eles carregam também é a tipificação, é um tipo. Então esses 2 bodes, além de representar o tipo nosso como homens, representa Cristo. Na verdade, os 2 bodes fazem parte de uma mesma revelação. É o mesmo esforço de Deus para revelar a mesma coisa. O primeiro bode é imolado, o primeiro bode é sacrificado ao Senhor. O seu sangue era aspergido dentro do lugar santíssimo, lá na Arca da Aliança, lá onde o cordeiro já tinha sido oferecido. E você nota do texto que o cordeiro foi oferecido por causa da vida do Arão e da família dele, não por causa do povo, por causa do Arão. Por que oferece um cordeiro para o Arão e para a família dele, e não oferece o cordeiro para o povo, e para o povo oferece o bode? São essas diferenças que eu quero tratar em cada quinta-feira aqui, para eu chegar com você até a cruz do Calvário. Se você entender esse processo aqui, a cruz de Cristo, ela vai ser uma coisa mais tão fantasticamente colocada dentro da gente, fincada dentro da gente, de maneira definitiva. Portanto, eu estava domingo na ceia, no auditório como vocês, ouvindo a pastora Neuza falar sobre a cruz de Cristo, e eu estava ouvindo e uma mão apertando o meu coração. Por quê? Porque é a minha oração diária. Eu digo assim: Senhor, não me deixe ficar acostumado com a mensagem da cruz, sem que eu não seja chocado por ela, sem que a minha alma não seja esmagada assim, como se vai para tirar um bom sumo, como a igreja de Esmirna, para tirar um bom perfume, mas que a mensagem da cruz nunca saia de mim como uma coisa assim corriqueira, de entendimento fugaz. Eu preciso viver com essa mensagem da cruz em mim, quase que por assim dizer, ferindo, porque só assim eu posso compreender o amor de Deus por mim. Eu posso me chocar e ao mesmo tempo ficar tão agradecido pela realidade da cruz. Assusta-me de verdade quando eu vejo crentes que não se comovem com a cruz, ou que são indiferentes, que quase que desprezam a cruz. Eles não dizem que desprezam, mas os seus atos, as suas negligências, a sua maneira de tratar a obra de Deus é a maneira do desprezo. A sua maneira de chegar atrasado aos referenciais que ele tem com o Senhor, a sua maneira de tratar a obra de Deus, diz com a vida: eu desprezo. Gente que despreza a cruz tem pouca devoção. Gente que despreza a cruz tem até pouca emoção diante do Calvário. Portanto, o que aconteceu aqui? O primeiro bode era imolado, o sangue ia lá para o santíssimo lugar. Gente, levar sangue de bode no lugar santo é uma coisa incrível, ok? Lá onde a Arca da Aliança estava. Depois fazia o quê? Depois de ter imolado o novilho e aspergido o sangue do novilho lá também, ok? Agora tem o segundo bode, que ele é poupado. Agora, ele é poupado simbolicamente, porque ele não é poupado. O Arão punha as mãos na cabeça do bode, e ali, na verdade, ele orava ao Senhor, e simbolicamente ele colocava o pecado de toda a nação. Gente, todos os pecados de todas as pessoas, de milhares de pessoas, em cima de um bode. Gente, é difícil a gente imaginar como é que tanto pecado ficava em cima do bode, de um bode, ok? Então, a sobrevivência desse bode
ela era curta, porque o pecado ficava todo sobre esse bode aqui, e um homem é que levava esse bode para o deserto. Eu vou explicar para vocês quem é esse homem que leva esse bode para o deserto. E porque leva esse bode para o deserto, e ele é condenado a viver uma peregrinação no deserto. Primeiro vai pela mão do homem, depois ele é condenado a ficar no deserto, ele é deixado lá, ele é largado lá, e ele se perde no deserto, e precisamente ele morre no deserto, sozinho no deserto. Ok? Então olha, queridos, ele tinha que ir lá, fica andando a esmo lá, fica numa solidão absoluta, levando o pecado do povo para longe dos olhos do próprio povo. Ok, queridos? Então eu estou dando para você hoje o cenário disso, porque depois eu quero trabalhar as minúcias. Quem vier a semana passada e não assistiu a live de hoje, vai ficar pensando que bode é esse, porque não pega o fio da meada, ok? Então eu quero agora, nesse primeiro momento aqui, apresentar esses dois personagens, os dois bodes, ok? Para que nos próximos encontros nós possamos entender agora as fases de cada etapazinha desse feito tão incrível que acontecia no meio do povo, para que o povo pudesse entender, ok? E alguém podia perguntar hoje, aliás, algumas pessoas me perguntam, por que é que o povo de Israel, os judeus hoje não sacrificam? Já que estava na lei que eles tinham que sacrificar. Será que essa pergunta nunca passou pela sua cabeça? Por que judeu hoje não sacrifica? Nem ovelha, nem pomba, nem gado, nem bode, não sacrificam. Alguém diria assim, é porque eles não têm templo. Não, quando eles estavam no exílio, eles sacrificavam também, ok? Agora, eles não precisavam necessariamente do templo. Quando eles estavam no deserto, eles tinham a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, e tinha lá o tabernáculo. Alguém diria o seguinte, mas eles não tinham mais a Arca da Aliança e não tinha mais o propiciatório, então eles não sacrificavam. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá no livro do Talmud, no livro de Omar, está escrito que 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, Yahvé deixou de receber os sacrifícios. 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém. Curiosamente, queridos, o que foi 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém? O que aconteceu 40 anos antes? No nosso calendário gregoriano, que tem aí um erro de 3 ou 4 anos. Mas o que aconteceu 43 anos? Sabe por quê? O livro das tradições judaicas diz que esse bode, que recebia o pecado de todas as pessoas, amarravam no chifre desse bode uma tiarazinha, uma tira de lã vermelha, lã carmesim, ficava amarrada. E a lã ficava branca depois. Significava que Deus tinha aceitado o pedido de perdão. Aí sim pegava o bode, levava o bode para o deserto. O bode ia com a fita, com a tira de lã no chifre, branca. A tira que era vermelha antes. Por quê? Porque Deus tinha aceitado. Mas no Talmud, o livro das tradições judaicas, eles dizem que 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, Yahvé parou de receber sacrifícios. 40 anos dá exatamente no ano em que Jesus Cristo morreu, em que Yeshua HaMashiach morreu, ok? Por quê? Portanto, agora, somente Yeshua HaMashiach consegue perdoar pecados e ser a propiciação das pessoas. Alguém diz, gente, isso é coincidência. É para vocês verem que o Velho Testamento e o Novo, ele está intimamente ligado, e que até os judeus teriam que admitir que a data que eles falam que Deus, Yahvé, parou de receber sacrifício, é exatamente o ano em que Jesus morreu, é exatamente o ano em que Jesus ressuscitou, ok? Eu deixei aqui para vocês esse cenário dos dois bodes, ok? Dois bodes, um bode é morto pelo seu pecado, e o seu pecado está pago. Aí o outro bode recebe os pecados de todas as pessoas e leva para o deserto.
ok? Eu preciso parar por aqui, porque eu não posso dar mais informação do que isso, porque senão vai dar um nó. Eu preciso só que você entenda esse cenário aqui dos dois bodes, para que nas próximas lições eu comece a destrinchar isso, fase por fase e palavra por palavra, ok? Qual o nome desse bode? Isso, Azazel. O que é Azazel? É o bode que vai. É bode e substantivo dividido e unido, duas palavras unidas numa só, ok? Então, como algumas bíblias dizem que o bode ele é reservado para Azazel, então deixa eu já matar essa cobra já, agora aqui. Alguns dizem, como uma igreja, uma seita que tem aí, que diz que esse bode era oferecido para Satanás, e para ele encontrar Satanás no deserto, e os nossos pecados iam tudo com esse bode para poder pegar Satanás no deserto. Não é verdade. Os dois bodes fazem parte de uma mesma realidade. A nossa realidade como pessoa, como gente, e a realidade de Cristo Jesus. Na verdade, os dois bodes tipificam Cristo, ok? Não existe nada, nem nesse texto aqui, nem outro, nem texto paralelo que possa dizer que esse bode aqui representava Satanás, representava as culpas, que Deus ia colocar as nossas culpas todas em Satanás, ok? Na quinta-feira que vem eu falo sobre o bode expiatório, como as pessoas se utilizam de maneira errada a respeito do bode expiatório. A maioria das pessoas dizem sobre o bode expiatório uma coisa que é absurda, ok? Aliás, eu vi um filho de um político aí, ele dizer isso aí, por causa da minha posição, é que querem fazer de mim um bode expiatório. Ele nem sabe o que ele está falando, porque ele acredita de verdade que estão querendo colocar a culpa de todas as coisas no Brasil em cima das costas dele, ok? E ele está usando a terminologia errada. Na live da semana que vem, eu falo onde esse cara errou, para dizer uma coisa como essa, ok? Estão querendo me fazer de bode expiatório. Político gosta demais de usar a expressão bode expiatório, ok? E a semana que vem aí eu mato a cobra e mostro a cobra morta, para que você possa entender qual é a realidade desses dois bodes. Já tem alguma pergunta aí? Tem. Sim. O Alan e a Camila. Pastor, o que você acha da utilização da cruz como adorno e forma de devoção? Olha só, o Alan e a Camila perguntaram o que eu acho da cruz como adorno e forma de devoção. Antigamente, quando eu me converti, eu tinha uns preconceitos assim bem duro mesmo em relação a qualquer tipo de imagem, porque eu achava que qualquer tipo de imagem poderia ser uma espécie de idolatria, porque está escrito: não farás para si imagem de coisa alguma, ok? Mas aquela imagem que Deus está falando lá, imagem é projeção, é quando você constrói projeções, não está falando só de estátuas ou só de objetos, ok? Eu pessoalmente gosto da cruz. Eu acho que, para mim, o cristão, se ele tivesse dois símbolos para carregar, dois símbolos de forma física mesmo para carregar, esses dois símbolos, um era a cruz e o outro era a toalha do lava-pés, que é a ideia de você lavar o pé um dos outros, ok? Para mim, esses dois símbolos, a cruz e a toalha. Então, alguém diria o seguinte: pastor, mas você carregaria uma cruz aqui? Tranquilamente. Eu não uso essas coisas por razões outras, ok? Mas eu carregaria tranquilamente. Eu colocaria uma cruz, por exemplo, atrás da nossa própria igreja lá, tranquilamente. Aquilo apenas como um memorial, assim como a gente faz com a ceia, com o pão e com o vinho, ok? Então, ela pode ser um adorno? Adorno, não diria adorno, porque adorno é aquilo que pode embelezar, aquilo que pode trazer alguma graça, mas acredito que como um memorial. Ok? Então, para mim a cruz é fundamental no entendimento do cristianismo. Sem cruz não tem cristianismo, gente. Sem cruz o cristianismo seria relegado a com qualquer outra igreja, vazia como qualquer outra denominação, ou seita, ou clube, ok? O que nos diferencia, na verdade, é o Deus que não foi cínico, o Deus que se envolveu conosco e que Ele sobe à cruz. Não é que colocam Ele na cruz, Ele sobe na cruz, ok? A decisão é dele. Se ele não quisesse, quem ia ser macho para colocar ele na cruz, ok? Então ele toma essa decisão. Então, para mim, a
Assim, então acho que adorno não podia ser a palavra exata, ok? Mas sim como um memorial. E eu não tenho nenhum problema de colocar essa cruz nem em casa, nem em mim. Eu não tatuaria porque eu não gosto de tatuagem, mas por outras razões, não por isso, ok? Mas se eu fosse tatuar alguma coisa, tatuaria uma cruz, porque ela me identifica, ok? A cruz identifica o que eu creio. É só isso aqui. E por isso que o Paulo, quando ele vai falar da cruz, ele fala: longe de mim me gloriar em alguma coisa, a não ser na cruz. Eu me glorio nela. A glória de Deus está em mim por causa da cruz. Então, nós os crentes não usamos muito esse tipo de apetrechos na nossa fé, porque a nossa fé ela é muito mais interna do que manifestações externas através de ritos ou através de instrumentos, ok? A instrumentalização da nossa fé ela está muito mais no nosso testemunho, ok? Mas eu já quero dizer, eu não tenho nada contra a cruz. Eu usaria a cruz o tempo inteiro em qualquer coisa, colocaria no carro, em qualquer lugar, porque ela me identificaria, inclusive, para aqueles que pudessem dizer: esse cara ele conhece Cristo. Esse cara aí, no mínimo, ele está confessando alguma coisa a respeito do cristianismo. Ok? A Leila perguntou a diferença entre oferta pelo pecado e holocausto. O holocausto, na verdade, é oferta, ok? Oferta pelo pecado é holocausto. Então as duas coisas caminham juntas. Quando a gente fala de holocausto, a gente já está falando de oferta, ok? É que holocausto é a palavra mais usada do ponto de vista escriturístico, e a gente fala de oferta. Então qualquer oferta que a gente faz é um holocausto, porque é o reconhecimento cultico da nossa vida em submissão a Deus. Então todo reconhecimento ele é holocáustico, por assim dizer. Quando o Romanos vai tratar sobre isso, ele vai falar assim: qual é o nosso sacrifício agora? Já que a gente não mata a ovelha, a gente não faz esse tipo de coisa na pedra, no rio, na montanha, a gente não faz esse tipo de ritual. Qual é agora? O Paulo vai dizer o seguinte: qual é o seu sacrifício agora? Qual é o seu holocausto agora? Ele vai dizer o seguinte: é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso é que é o nosso holocausto. E todo aquele que confessa o nome do Senhor precisa fazer justiça a essa confissão que fez. Portanto, a nossa vida é uma vida de holocausto, é uma vida de sacrifício. Só que o nosso sacrifício, o que é agora? Boca que confessa o nome do Senhor. E ele confessa em reconhecimento, em gratidão, em ações de graças, ok? Na forma de cultuarmos na vida. E com a vida, isso é o nosso holocausto, porque agora passa a ser um novo e vivo caminho que brota de dentro da gente como um rio de água viva e que vai formando em volta da gente o reino de Deus. Então isso sai de forma metafísica. Deus agora não aceita sacrifícios nem de ovelhas, nem de bois e nem de bodes, porque o sacrifício que agora acontece, todo ele é de maneira imanente no nosso coração. Ok? É aquilo que transcende de nós para fora, como vida santa, como vida em santificação, em honra ao nosso Deus. Tem mais alguma pergunta? Mas a cruz que você falou sobre carregar a cruz, mas sim, sem a imagem, né? Porque se for imagem fica. Minha mãe está perguntando: a gente carregaria uma cruz, mas sem a imagem, né? A gente não carrega a imagem porque a gente não gosta muito de ficar lidando com imagens. A gente lida com fé. A nossa fé não precisa de ponto de toque, né? Não precisa de ponto de contato. E a nossa fé não precisa de usar os 5 sentidos. Muitos cristãos gostam da imagem para poder atiçar nos 5 sentidos a fé. Todavia, nós os cristãos que viemos depois da reforma principalmente, a gente não gosta muito de usar isso, ok? Mas eu não gosto necessariamente de condenar as pessoas que assim o fazem, e às vezes o fazem pela sua própria maneira de ter conhecido Deus. Eu guardo o meu coração de forma assim muito cheia de temor mesmo para julgar as pessoas nas suas devoções. Eu guardo mesmo, porque quem faz a leitura do coração é o Senhor, ok? Eu não estou defendendo idolatria,
Porque para mim os crentes, mesmo não adorando imagem nenhuma, não tendo, sei lá, nenhum tipo de coisas significativas do ponto de vista do olho, do olhar, tá cheio de crente idólatra, que idolatra carro, casa, dinheiro, idolatra TV, gente, idolatra filho, namorado, marido, mulher, são idólatras, ok? Então a idolatria não depende disso. A idolatria é uma coisa que nasce e ela vive no coração da gente. Ela não depende daquilo que é externo. A idolatria é um estado de colocar alguma coisa no lugar de Deus, ok? É isso que é idolatria. A idolatria é substituir ou dar um valor a alguma coisa além de Deus, ou para além de Deus. Isso é que é idolatria. Portanto, idolatria é muito mais coisa do que a gente pode pensar em relação a imagens e a aparatos físico das coisas, ok? Isso seria às vezes um tema para uma outra live, para a gente aprofundar melhor esse negócio aqui, ok? Glória a Jesus. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí? Mesma coisa. Mesma coisa, pergunta? Que tá aí? Eu tô perguntando o que a sua mãe falou. Ah, ok. Então guardem aí, esse texto aqui não é um texto tão fácil de ser lido, mas eu gostaria que vocês lessem mais vezes, porque na semana que vem nós vamos pegar outros aspectos aí, para que aí você possa entender por que eu coloquei esse título no estudo desse mês, solte o seu bode. Quem não aprende a soltar o seu bode ficará preso dentro de si mesmo, ok? Tá cheio de crente preso, tá cheio de crente que diz conhecereis a verdade e a verdade os libertará, mas está preso, ok? Está preso. Então, presta atenção nesse texto aqui, porque ele é libertador. Esse texto aqui, a hora que a gente chegar na cruz, no contraste com esses dois bodes aqui, vocês vão ver como que é precioso a gente entender a caminhada de Deus, o esforço que ele teve na história para fazer a gente entender o que é a redenção, ok? Quem nunca leu, eu indico um livro chamado A Cruz de Cristo, de John Stott. A Cruz de Cristo, de John Stott. Eu já li esse livro várias vezes, ok? Aliás, tem livros que eu leio várias vezes, porque me tocam tanto, e eu preciso abastecer minha alma de temor, eu preciso fortalecer o meu espírito de uma devoção absoluta, e é por isso que eu não me canso, é por isso que o João Batista diz que o reino de Deus ele é conquistado à força, porque tem muito crente que quer a coisa por mágica, quer entender tudo por mágica, por osmose. Não dá, é preciso trabalhar muito, ok? Portanto, aprender a liberar o bode, aprender a mandar o bode para o deserto, é uma coisa fundamental, porque está cheio de crente com bode na sala, está assim de crente que tem bode na cozinha, tem crente que dorme com bode, e tem crente que amarra o bode entre o marido e ela, tem mulher que amarra o bode entre os filhos. Então é muito crente com bode dentro de casa, que até pode feder o bode, mas a pessoa não toma a decisão de mandar o bode para o deserto. E é isso que a gente vai trabalhar essas próximas lives aqui. Só estou dando uma pitadinha, não podia nem dizer isso aqui, ok? Mas é muito crente criador de bode. Tem crente que às vezes tem bode de estimação dentro de casa. E quando vai conversar com a gente, pastores, a gente explica, a gente fala, mas a pessoa não larga o bode, não larga o bode. Então a ideia é, solta o seu bode. Quer saber mais sobre isso? Nas próximas quintas-feiras, durma com esse barulho agora e fique na sua sala assim, ó. Será que tem bode aqui? Que cheiro é esse, meu Deus? Que cheiro é esse? E às vezes o bode está dentro da gente. Porque sabe que a coisa mais difícil é a gente conseguir cheirar a gente por dentro. É por isso que quem tem mau hálito nunca sabe que tem mau hálito. Precisa alguém de fora dizer que tem mau hálito. Nunca ninguém fala assim, tá fedendo aqui. Ninguém sabe, ok? Portanto, tem gente que tem bode dentro de si. E aí eu preciso fazer com que você entenda isso, o que a cruz fez para que esse bode pudesse sair da gente. Deus me livre de ficar com esses bodes, ok? Ok? Um eu tenho que matar, e o outro eu tenho que mandar para o deserto. E aí que nós vamos entender qual a relação
da palavra de Deus em relação a esses bodes, em relação a mim e a você, ok? Portanto, vem a próxima quinta-feira, chama mais alguém e diga, você quer saber sobre redenção? Ok? Vai, quem quiser saber mais sobre redenção e sobre a cruz de Cristo, leia o livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Se você não quiser comprar o livro, manda e-mail para mim ou para Pequena, e a gente manda para você em PDF, e você vai cantar uma canção, e nós não vamos pagar nada, não vai pagar nada, não vai pagar nada, ok? E lê A Cruz de Cristo de John Stott, ok? Porque não adianta, você não vai ter fé no seu coração apenas dizendo assim, Senhor, aumenta a minha fé, multiplica a minha fé, e com preguiça, ok? Com preguiça, ninguém vai a lugar nenhum, ok? Quem tem preguiça até de vir numa live, por exemplo, para poder se submeter a alguns minutos aqui para estudar a palavra de Deus, é bem provável que tenha preguiça para ler um livro também. Se não quiser ler o livro, não tiver tempo para ler o livro, sei lá, vai perguntando para a gente. Leia o texto várias vezes, elabora a pergunta e manda a pergunta para a gente. Eu tenho o maior prazer de responder, porque eu só tenho um alvo na vida, eu só tenho um alvo, é facilitar o caminho das pessoas até a cruz. Eu só tenho esse alvo, eu não tenho outro, ok? O resto é adorno. Eu só tenho esse alvo, ser um facilitador de caminho das pessoas, mas eu preciso que a pessoa diga, eu quero ir. Se a pessoa disser, eu não quero ir, eu não quero nem te escutar, aí eu estou cansado de escutar você, aí eu digo, então, o que eu posso fazer, ok? Então eu me disponho a gastar tempo para poder ajudar e a facilitar o caminho das pessoas para chegarem até o Senhor e conhecerem com profundidade a intimidade de Deus, porque não existe intimidade com o Senhor sem antes as pessoas serem registradas no cartório do Calvário com tinta vermelha de sangue e conhecer Deus lá. Não tem como conhecer Deus longe da cruz, não tem. Ok? Qualquer pessoa que dizer eu tenho comunhão com Deus, eu amo Deus, eu respeito muito Deus, mas não entende a obra da cruz, essa pessoa apenas arremeda amor. Ela tem um certo sentimentozinho por Deus, mas ela só arremeda amor, ok? Aleluia! Eu terminei aqui. É difícil tratar esse texto aqui, não é muito fácil não, porque dá trabalho para as pessoas pensarem sobre as circunstâncias de Arão, o que ele estava fazendo lá, e o que Deus estava mandando ele fazer, ok? Deus então está usando o que ali? O recurso didático, um audiovisual, para ensinar para o povo. Parei aqui, semana que vem a gente continua, porque aí você vai entender agora fase por fase, palavra por palavra, o que esse texto tem a dizer para a gente. Aleluia, parei. Deixa eu dar um anúncio para vocês aqui. Antes disso, eu queria... eu sempre estou elogiando aqui o pessoal que está fazendo devocional, o pessoal das lives nos cultos. Eu estou realmente muito tocado, surpreso do ponto de vista assim, aquele susto gostoso quando eu tomo de ver vocês fazendo alguma coisa aí na internet e testemunhando a vida de vocês, o que Deus está fazendo na vida de vocês, o que as crianças estão fazendo. É uma coisa assim extremamente tocante. É aquilo que para mim eu digo, Senhor, está valendo a pena então a nossa vida em Ti, ok? Eu estou um tanto chateado de estar longe, lógico, não há nenhuma alegria em mim em estar longe da igreja, ok? Mas eu queria comunicar o seguinte, nós estamos aguardando ainda decisões que sejam do ponto de vista governamental e das autoridades para que possamos voltar, ok? Uma coisa... Pastor Vanderlei não voltou a dar culto. Falei com ele essa semana aqui. Ele disse o seguinte: eu estou na igreja lá com 6 pessoas. Eu só posso estar com 6. Sabe por quê? Porque Ribeirão Preto decretou de novo que todo mundo parou tudo. Por quê? Liberou. Quando liberou, todo mundo voltou para o shopping e começou a se contaminar e não tem mais lugares nos hospitais lá de Ribeirão Preto. O que tem que fazer? Tem que voltar todo mundo para a quarentena. As lives que eu fiz a semana passada com o pessoal lá de Uberlândia também aconteceu a mesma coisa. Eles tiveram que voltar porque não tem mais lugar no hospital, ok? Em Santa Catarina já estão multando os idosos que vão para a rua. Curitiba parou. Castro, o prefeito mandou a nossa igreja lá de Castro fechar, e a igreja está numa fazenda, ok?
Então, primeiro, nós obedecemos às autoridades, nós não rompemos assim, vamos romper e vamos fazer rebelião contra autoridades. Nós não fazemos assim porque nós seríamos antibíblicos, ok? E se nós tivermos que abrir a igreja, nós teríamos que abrir obedecendo 1,5 metro para cada pessoa. Sabe quantas pessoas caberiam na nossa igreja só? Mais ou menos 50 e poucas pessoas. E nós teríamos que fechar a porta da igreja para não deixar ninguém mais entrar. E nós teríamos que fazer o quê? Sortear para quem vai e quem não vai. E quem não é sorteado não vai, ok? Ou fazer igual a bola de neve. Quem entrar no site primeiro se inscrever vai, quem não entrar no site não vai. Como é que a gente seleciona quem vai e quem não vai? Outra coisa, os idosos da nossa igreja não podem ir. Os que estão na faixa de risco não podem ir. Pastor Josias e pastora Neuza, pronto, está fora, não pode ir. Então, queridos, o retorno, é lógico que ele é desejável para a gente, mas a gente tem que responder às responsabilidades. Pelo que eu sei até agora, 3 pessoas da nossa igreja estiveram com Covid. 3 pessoas. Eu não vou dizer o nome aqui porque não estou autorizado a dizer, ok? Mais 3. E se elas estivessem no nosso convívio, provavelmente nós já teríamos um número bem maior na nossa igreja de pessoas infectadas, porque só essas 3 é gente que abraça muito, é gente que beija, é gente que fica perto. Entendeu? Então, o que seria de nós agora com os nossos idosos na igreja com o Covid? Então, nós queremos voltar? Lógico, olha o que o Jonas está falando, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente quer o ritual? Quer. A gente quer o culto? Quer. Mas se você vai ver agora no Novo Testamento, que o culto no padrão de Deus tem outra coisa, ok? Tem outras coisas envolvidas para culto. Eu não dependo de liturgia e de culto para estar junto com os irmãos, mas eu dependo da minha fidelidade em amor aos meus irmãos, e apesar da distância, não há nenhum minuto da minha vida que eu esteja distante dos meus irmãos. Por quê? Porque aquilo que nos liga é metafísico, aquilo que nos une está para além das 4 paredes. Portanto, eu estou com o pastor Josias, pastora Neuza, nós estamos solidários à necessidade que nós temos agora de nos resguardarmos para voltarmos, quem sabe todos nós juntos, ok? Então, qual é o espírito que nós podemos invocar nesta hora? Unidade. E nós precisamos ter o quê? Coerência. Se o pastor Josias disser o seguinte, não vamos voltar agora, eu, pastor Luiz, eu estou com o pastor Josias, porque ele é o meu líder, e eu não serei um rebelde. Alô? Eu não viverei em rebelião, eu não viverei em rebelião. Então ele vai dizer isso, eu farei o quê? Usaremos outros meios para que a nossa comunidade possa viver de maneira coerente ao que a Bíblia fala, sobre o nosso respeito do ponto de vista civil, inclusive às autoridades, ok? Se a autoridade é iníqua, se a autoridade está errando nas suas decisões, nós vamos orar por elas, por essas autoridades, mas nós não vamos praticar rebeldia, nem do ponto de vista de prefeitura, nem do ponto de vista do Estado, nem do ponto de vista federal. Ok? Nós queremos seguir, na verdade, uma forma coerente de ser cristão e de ser sal fora do saleiro, de sermos coerentes com a pregação nossa no Evangelho. Ok? Eu não vou gastar muito tempo com isso aqui, porque eu não vou nem falar de política, porque eu estou por aqui com política. Não é a política que vai salvar o mundo, quem vai salvar o mundo é Cristo. Ok? Até a política, para falar de bode expiatório, eles não têm a menor capacidade, eles não têm legitimidade nem capacidade para falar sobre bode expiatório. Eu explico isso na semana que vem, ok? E quando eles dizem que vão conhecer a verdade vos libertará, de que verdade eles estão dizendo? Se a única verdade é Cristo, e é Cristo morto. Então a verdade não é textual, a verdade não é entendimento textual. A verdade não é você conseguir ver as coisas na vida, a verdade é Cristo. Eu preciso olhar para a verdade que é Cristo. Eu só sou autorizado a dizer, conhecereis a verdade, se eu usar o Cristo como verdade, porque quem Jesus está dizendo sobre verdade, está dizendo sobre Ele, não outra verdade, a verdade é Ele. Então eu não tenho como dizer sobre verdade, que liberta, a não ser Cristo. Não sei que alguém está querendo usurpar do texto. Esse é quase um estupro do texto, é quase uma violação do holocausto do Cristo, que fala sobre essa verdade que é encarnada na terra, ok? Então, por isso que eu não quero nem falar o que nós vamos seguir do ponto de vista político, porque não dá.
Ou ficamos com Cristo, ou ficamos abraçando outras coisas que vão nos iludindo e colocando uma falsa esperança em nós, ok? Portanto, a nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é a solução para o nosso planeta. A mensagem da igreja é essa. O resto a gente pode até ajudar, mas a gente não vai usar os recursos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Todo o sistema humano, seja ele filosófico, ideológico ou político, é um sistema morto. Ele é morto, porque ele já morreu no maligno. Eu não aposto em nenhum sistema, em nenhuma ideologia, porque eu não tenho ideologia a não ser em Cristo. Alô? Glória a Jesus. Olha, para eu não falar de política, que eu não quero falar de política. Estou sem paciência para falar de política. Então amanhã sexta-feira haverá a live das mulheres às 15h30. EBF amanhã e sábado. Amanhã e sábado EBF, dia 3 e 4 às 20 horas, ok? O vídeo no Face com a história de José. Para bater uma foto. Aí a pessoa bate uma foto e coloca na página do Facebook as crianças e os pais que estão em casa fazendo isso, ok? Domingo a live da família, do culto da família às 18h30, ok? Domingo às 10 da manhã a contação de história com as crianças. Continue lá visitando essas crianças, porque elas são maravilhosas. Meu Deus do céu, eu assisto, minha vontade é de chorar de alegria, de ver o que Deus está fazendo, ok? Segunda, quarta e sábado as devocionais. Quem precisar de um atendimento na área psicológica, procura no Facebook nosso, nós temos a indicação lá da psicóloga Vanessa Batista. Ela está atendendo de forma espontânea e gratuita algumas pessoas da igreja que precisam disso, ok? Glória a Jesus. Queremos agradecer também muito mesmo os irmãos da igreja que entendem vida em família, que compreenderam isso e que têm, alguns de maneira tão fidedigna, contribuído de maneira voluntária, porque é assim a oferta, é voluntária. Essa voluntariedade, essa disposição de entregar ao Senhor dízimos e ofertas, queremos agradecer porque nós estamos mantendo as nossas contas, porque as pessoas estão sendo fiéis para manter a vida da nossa família, do ponto de vista comunitário, para que aquele lugar seja preservado para o nosso retorno em breve, ok? Quero muito agradecer, porque o Espírito Santo está mexendo o coração das pessoas, para que elas tenham mesmo a liberalidade no coração para serem ofertantes e serem dizimistas na nossa comunidade, porque acreditam no projeto do Cristo em nós ali. Faz sentido a existência da nossa comunidade ali para essas pessoas que ofertam, porque elas dizem: eu faço parte desse empreendimento espiritual, por assim dizer, ok? Então, empreendendo um grande projeto que é de testemunho às vidas que nos ladeiam, ok? Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, depois manda então pelo Facebook. Eu não tenho condições de responder aqui as pessoas aqui agora, ok? Quem falar comigo eu vejo depois. Eu não tenho condições de responder enquanto eu estou dando live aqui. Escrevam para mim lá, escreve no meu e-mail. Escreve pelo menos para me xinga de bobo, carinhosamente me xinga. Mas fale comigo, pergunte, mas o que nós precisamos, na verdade, é fazer da nossa comunidade uma comunidade que tenha uma fé autêntica e uma fé bem firmada nos preceitos da palavra de Deus, porque é esta fé que nos leva ao conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e no amor do Senhor. Não vou fazer louvor hoje, canto essa canção aqui e vocês podem se despedindo. Deixa eu orar. Despedindo. Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira, Senhor. Obrigado por esse texto revelado para a gente. Obrigado porque o esforço do Senhor em se revelar a nós é uma coisa magnífica. Te agradeço tanto, Senhor, tanto a oportunidade que me deste, Senhor, de conhecer o Senhor e a Tua palavra, Senhor. Ajude, Senhor, a nossa comunidade para que sejamos fiéis à revelação da Sua palavra, Pai.
por favor, nos despede, dá uma quinta-feira gostosa, uma sexta-feira, um fim de semana, Senhor, maravilhoso em Ti, Senhor, e que tenhamos comunhão a despeito, Senhor, e apesar de qualquer distância que possamos ter uns dos outros. Por favor, Pai, que seja assim, em nome de Jesus, o Teu povo diz, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, podem se despedindo, ir se despedindo, enquanto que a gente dedilha aqui, pode se despedindo, Deus abençoe a todos, até domingo, na nossa live da família, no próximo domingo, às 6:30 da tarde, ok? Glória a Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração, Jesus, és digno de louvor, Jesus, recebe a adoração. Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem firmes em Cristo Jesus. Até a semana que vem, com novas abordagens sobre o bode. Deus abençoe. Fiquem na paz.